Eu queria que você abrisse comigo Isaías capítulo 43. Nós vamos ler 2 versículos apenas. Isaías 43. Verso 18 e verso 19. Isaías 43, Antigo Testamento, verso 18 e verso 19, amém? Diz assim a palavra do Senhor: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Fecha os teus olhos. Querido Deus, nós estamos reunidos na tua presença. Nós somos tua igreja, parte do teu corpo, Senhor. E nós queremos nessa noite meditar um pouco na tua palavra. Que é a tua palavra que nos renova, a tua palavra que nos vivifica. É a tua palavra que traz fé ao nosso coração, que nos dá esperança. Por isso, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco por intermédio da tua palavra. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo e qualquer espírito maligno que tem tentado contra a sua igreja, contra o teu povo, Senhor. Espíritos que têm tentado fazer com que o teu povo se desvie do caminho, com que o teu povo não preste atenção à tua palavra. E na autoridade do nome de Jesus nós repreendemos toda e qualquer autoridade satânica que esteja sobre nós, e nós declaramos o Espírito Santo que venha sobre este lugar, que a tua glória, Senhor, seja manifesta neste lugar, que possamos expressar, ó Deus, a tua grandeza, o teu poder, o teu amor todos os dias. Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida como instrumento para transmitir o recado que o Senhor tem para o teu povo, Senhor. Aqueles que estão em casa, que sejam alcançados, ministrados por ti, Senhor. Porque de mim eu não tenho nada, eu dependo da tua presença, eu dependo da ação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, quebra os corações endurecidos, abra os ouvidos que estão fechados, para que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aí na quinta-feira new de novo, no inglês. E a gente sabe que muitas pregações foram feitas, muitas mensagens foram transmitidas. Só que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E se nós procurarmos, nós vamos ter sempre algo novo de Deus para o nosso coração. E Deus, ele tem sempre algo novo para fazer na vida de todas as pessoas. Todos aqueles que abrirem o coração e aceitar, Deus vai fazer algo novo. A palavra do Senhor em Lamentações 3, verso 22 e 23 vai dizer assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quando a palavra do Senhor diz renovam-se a cada manhã, significa que Deus faz algo novo todos os dias. Então Deus tem algo novo todos os dias para aquele que ama, para aquele que aceita, para aquele que recebe as promessas de Deus. E o Evangelho também apresenta essa oportunidade, a possibilidade de uma vida nova em Cristo. Lá em 2 Coríntios 5:17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Então a palavra de Deus, ela está assim repleta de promessas para a minha vida e para a sua vida. Quando nós compreendemos que Deus tem sempre coisas novas para mim, para você, para a nossa vida, para a nossa família, entendemos que a nossa jornada com Deus, ela será sempre uma aventura com algo novo, sempre preparado para aqueles que amam a Deus. Você tem vivido algo novo de Deus? Porque Deus tem algo novo para você. Talvez esses últimos tempos nós não tenhamos vivido
dias muito agradáveis, né? Talvez nada novo no físico, no material tenha acontecido, só que Deus continua trabalhando. A palavra de Deus nos afirma, de novo, Salmo 121:3, aquele que te guarda, ele não dorme. Ele trabalha, ele não deixa de fazer. Então eu quero que você creia, que você receba essa palavra, tendo a certeza que Deus tem algo novo para a sua vida. O contexto de Isaías aqui, se nós estudarmos todo o livro de Isaías, nós vamos ver que é uma mensagem, uma profecia feita pelo profeta para o período após o exílio de Israel. Então, trata-se aqui, todo o livro ele trata de uma mensagem de esperança. Porque todo o povo seria reunido novamente depois do exílio, nós já sabemos porque nós estudamos a palavra, e eles estariam reunidos novamente em Jerusalém. Hoje eles estavam presos, eles estavam cativos. Então esse texto ele foi escrito, ele foi profetizado num momento muito delicado da história de Israel. Israel que por tantas vezes já havia provado o novo de Deus, mas por causa da desobediência, agora eles estavam em cativeiro, e só restava para Israel as lembranças de um tempo maravilhoso, de dias cheios de novidades de Deus. Não é difícil nós encontrarmos nos dias de hoje pessoas que estão nessa mesma condição, vivendo somente das lembranças boas do passado, lamentando o presente e sem nenhuma perspectiva do futuro. Porém, eu queria que você entendesse que Deus ele não muda. Deus ele não mente. E a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Ele continua o mesmo, Ele tem poder para mudar a minha e a sua história. Só que nós precisamos escolher um caminho que nós queremos seguir. Ou nós escolhemos viver do passado, sendo saudosista, lembrando do que foi bom, ou talvez até se martirizando por coisas erradas que fizemos. Ou nós podemos tomar a decisão de viver de verdade o novo de Deus. Dois caminhos que nós podemos escolher, e que eu coloco para você nessa noite. O que você quer para a sua vida? Você quer viver do tempo passado? Puxa, mas no passado eu vivia tantos milagres. No passado eu via Deus fazendo tanta coisa boa. No passado eu via minha família se alegrando. No passado e o hoje. O que tem acontecido? Muitas vezes nós vivemos do passado. Ou muitas vezes vivemos, puxa vida, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E vive se martirizando, porque nós erramos, nós somos humanos. Nós estamos vivendo aqui nessa terra, sendo preparados para sermos glorificados. Então nós estamos no processo, numa vida de santidade. Isso é gradual. Nós vamos amadurecendo, obtendo um amadurecimento espiritual. Então erramos sim, somos falhos. Mas a palavra de Deus, ela tem algo maravilhoso para nós, que eu vou falar daqui a pouco. Então, se nós escolhermos viver em novidade de vida, crendo que Deus tem algo novo para você, para sua família, e então existem alguns pontos que eu selecionei aqui, 3 pontos apenas, que esse texto nos apresenta e que nós devemos aprender, tomar para a nossa vida hoje, para que nós possamos abrir espaço para o novo de Deus para a nossa vida. Primeira coisa está lá no verso 18 que nós lemos, que Deus diz assim: esqueçam o que se foi. Ou seja, deixem as coisas do passado. O texto ele é simples, ele é claro, não tem como você ter dúvida quanto a isso. Esqueça o que se foi, não viva do passado. Não tem outra forma de falar isso. Deixar as coisas velhas para trás, meu irmão, não é uma opção para nós que optamos a servir a Deus. Deixar as coisas velhas é uma ordem de Deus para nós. Ou seja, Deus está falando para você assim: olha, mude o seu foco. Pare de olhar para trás.
Tem muita gente que tenta andar para frente, mas olhando para trás. O que vai acontecer? Vai tropeçar, vai bater, não vai dar certo. É a mesma coisa de você dirigir olhando só para o retrovisor, não vai dar certo. Não tem como nós queremos prosseguir se olhamos para o passado. Então Deus diz, não olhe para o passado, esqueça o que se foi, não viva do passado. Deus declara que Ele tem projetos definidos. Deus tem promessas a serem cumpridas na minha vida, na sua vida, eu tenho certeza disso. E isso nos mostra que existe um futuro com o Senhor. Muitos de nós limitamos a nossa vida a essa vida terrena. Nós nos esquecemos que existe algo muito maior e melhor além dessa vida, que é promessa para nós. E nós que somos cristãos, nós temos que viver baseado nessa promessa. A minha vida não se limita a essa vida terrena, a minha vida é eterna. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. E aí nós vivemos olhando para o passado. Porque nós esquecemos que o futuro é muito melhor do que o que está acontecendo aqui. E para viver tudo isso, então você não pode depender de vitórias passadas para te sustentar. A Bíblia diz, esqueça as coisas passadas. Os filhos de Israel que estavam em cativeiro agora, eles tiveram muitas vitórias no passado. Então algumas aqui que a gente pode lembrar, eles foram, primeiro de tudo, lá libertos do Egito. Moisés foi levantado e tirou aquele povo que estava sendo escravo do Egito. Ali naquele êxodo, eles viram o mar vermelho se abrir e eles passaram a pés secos naquele lugar. E aí eles conquistaram a terra de Canaã. E depois eles lutaram com perspectiva de conquistadores. Eles não eram guerreiros, mas todas as guerras que eles lutavam, o Senhor concedia vitória. Eles sobreviveram depois a uma divisão do país. Israel foi dividido, 2 reinos. E eles estavam agora em cativeiro, e todas estas vitórias, essas são algumas que eu selecionei aqui, mas houveram muitas outras. Todas essas vitórias não tinham o poder de libertá-los agora. Eles precisavam de algo novo, um mover novo, um milagre novo, uma nova vitória. Eles precisavam viver algo novo. Então a questão não é o que Deus fez, a questão é o que Deus está fazendo. O que é que você vai permitir que Deus faça na sua vida a partir de agora? Porque Deus está fazendo. E eu queria que você nunca se esquecesse desse tópico. Assim, você não pode depender de vitórias passadas para te sustentar. É bom. O passado ele existe para nós aprendermos, para nos fortalecer, né? Para saber que Deus está conosco em todo tempo. Mas é só para isso. Não podemos depender disso para continuar caminhando. Outra coisa que você não pode é permitir que os fracassos do passado te paralise. Não fique preso ao passado. Os filhos de Israel, eles falharam miseravelmente com Deus. Pensa num filho ingrato. Israel foi um filho ingrato. Todas as vezes que Deus os abençoou com coisas boas, eles devolveram para Deus coisas ruins. Por exemplo, Deus deu para eles um templo para que eles adorassem ao único e verdadeiro Deus. O que eles fizeram? Eles deram adoração a ídolos. Deus deu a eles a palavra, a verdade, a lei. O que eles fizeram? Viveram e proclamaram em mentiras. Deus deu a eles os mandamentos, e eles viviam como se esses mandamentos fossem apenas sugestões, mas era para viver aquilo, Deus tinha ordenado. Deus deu a eles riquezas, e eles usaram toda essa riqueza para abusar dos mais pobres. Deus deu a eles o único filho, e eles rejeitaram esse filho.
Então, os filhos de Israel, se nós fôssemos olhar com os nossos olhos físicos, eles não mereciam nada de Deus. Porém, quando você abre lá em 2 Timóteo 2,13, a palavra diz que se somos infiéis, Deus permanece fiel. Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo, faz parte dele, da personalidade dele. Ou seja, nós falamos de Israel, mas nós somos iguais. E ainda que nós sejamos infiéis nas nossas fraquezas, ainda que nós caiamos em pecado, ainda que nós falhamos com o Senhor, Ele continua sendo fiel à aliança que Ele fez conosco. Deus continuará sendo nosso Pai adotivo, amoroso, cuidadoso. Ele ama. E isso tudo está baseado no caráter divino, que Ele não pode negar a si mesmo. Então, essa segurança que nós temos em Cristo é baseado no caráter santo e na fidelidade de Deus. De maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei, diz Hebreus 13:15. Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele é fiel. Então, apesar de todos os erros do povo de Israel, Deus ainda os amava. Deus queria ajudá-los. E por isso Ele dá essa ordem. Olha, não lembrem de coisas passadas. Nem considereis essas coisas antigas. Eis que eu farei uma coisa nova. Então Deus estava estendendo essa mão de esperança para Israel. Dizendo, na verdade, olha, meu povo, esqueçam do passado. Eu estou dando uma nova oportunidade para vocês começarem de novo. E muitas vezes nós ficamos aprisionados a culpas do passado, do pecado que um dia nós cometemos. E a palavra de Deus, em Isaías 55, diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. E a partir deste momento, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele se compadecerá de você, e torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. O amor de Deus é maravilhoso. Então, mesmo que você tenha pecado, você tenha vivido uma vida complicada, ou se você está vivendo uma vida complicada, a partir do momento que você fala, não, a partir de hoje eu parei. E aí você confessa o teu pecado ao Senhor. Ele é fiel e justo para perdoar o teu pecado. E Ele jamais vai lançar de novo esse pecado sobre você. Quem faz isso é o diabo, que é o acusador. Ele sempre nos acusa dos nossos erros. Mas quando Jesus Cristo, Ele passa a ser o nosso Senhor, Ele diz, as coisas antigas precisam ser esquecidas, pois surgiram coisas novas. Então nós podemos abrir espaço para o novo de Deus, primeiro, deixando as coisas do passado. Não vivendo da fé de ontem, né? E nem ficando preso à culpa de pecados antigos. Segunda coisa, verso 19, a parte A, ele vai dizer assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não o percebem? Então a segunda coisa que nós precisamos aqui é perceber o que Deus está fazendo. Deus chama a atenção do povo para si. Deus fala, povo, olhe para mim, porque eu estou fazendo algo novo. Ele já está em ação, Ele está fazendo. E o texto coloca aqui no presente do indicativo. O que significa isso? Que é uma ação em andamento. Ele não parou, Ele continua fazendo. Deus sempre nos dá sinal de tudo que Ele está fazendo, irmãos. O problema é que muitas vezes nós sequer percebemos que Ele está fazendo. E isso acontece porque o nosso foco, a nossa visão, eles estão embaçados, nós não conseguimos enxergar. E o nosso foco e a nossa visão, eles ficam embaçados a partir do momento que nós estamos sem o filtro espiritual que é concedido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria. É o Espírito Santo que nos dirige. É o Espírito Santo que nos dá discernimento. E quando nós não temos a unção do Espírito Santo, nós não conseguimos enxergar. Se os nossos olhos estão embaçados, a nossa escala de valor também passa a ser alterada. O
O que era certo já não é muito certo. O que não podia, agora pode. O que era pecado, já não é tão pecado assim, né, Vini? Tanto é que Deus é amoroso, Ele sabe, né? Então, visão embaçada. Quando nós temos essa visão embaçada, quando nós temos esses valores alterados, invertidos, os valores que são imutáveis, que estão na palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda. Se nós começarmos a ver as coisas aos olhos carnais, alguma coisa está errado. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa buscar uma vida de santidade, para que você consiga perceber que Deus está fazendo algo novo todos os dias. Nós precisamos então pedir que o Espírito Santo abra os nossos olhos, para que a gente consiga enxergar pela fé o mover de Deus, e que nós possamos conquistar o novo de Deus para a nossa vida. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você olha para a sua vida, olhando para você agora, você consegue ver oportunidades novas de Deus para você? Ou você só consegue enxergar as dificuldades? Como que está a sua visão? Talvez a gente tenha dado muita ênfase em coisas negativas e não percebemos que a nossa fé tem sido abalada. Nossa esperança tem sido fragmentada. Então precisamos da ação do Espírito Santo sobre nós. Então que nós possamos pedir ajuda. Falar, Senhor, me ajude a perceber os seus sinais, porque Ele está agindo. Que você volte a ter o coração cheio de fé, cheio de esperança, né? E aí no verso 19, a parte B, ele vai falar assim: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que qualquer realidade pode ser transformada por uma única palavra de Deus. Deus é especialista em criar do nada. Deus é especialista em fazer algo novo, em fazer milagres. O Senhor já tinha visto o deserto com um caminho para aquele povo passar. O Senhor já tinha visto os rios agindo ali no meio do ermo. E eu queria pedir, começa a ver, começa a enxergar o que Deus vê para a sua vida. Veja um futuro do tamanho das possibilidades que Deus está mostrando. Só Deus tem poder, só Deus tem sabedoria, só Deus tem conhecimento para abençoar você. E Deus faz coisas novas, abrindo oportunidades. E essas oportunidades que Deus te mostra, Deus te dá, elas não podem ser negligenciadas, mas elas precisam ser vividas no sobrenatural. A palavra diz que Deus faz como Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Por isso nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que tire as escamas dos nossos olhos, assim como ocorreu com Paulo. Lá em 2 Coríntios 3, 16 a 18, Paulo diz assim: quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Deus é capaz de transformar as áreas desérticas da nossa vida em campos de bênção, em campos de abundância. Deus pode transformar uma vida seca, uma vida inútil, transformá-la numa vida de propósito, uma vida de graça, de bênção. E Deus já colocou em ação esse novo rumo, esse novo propósito para a sua vida.
Salmo 95, 7 vai dizer assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor está dizendo: eu estou fazendo algo novo para você. Abra os teus olhos. Comece a enxergar sobre a minha perspectiva. E você vai ver muito além do que você está vendo hoje. Aleluia. Então, como que eu posso abrir espaço para o novo de Deus? Primeiro, deixando as coisas passadas. Segundo, percebendo o que Deus está fazendo. E terceira coisa, rompendo com o medo. Quantas pessoas preferem perder o novo de Deus, perder as oportunidades que Deus está colocando, por causa do medo. Tem medo de enfrentar as novidades. Só que Jeremias 29, 11, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não precisa ter medo. Isaías 55, 8 e 9 vai dizer: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os meus caminhos são os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nós precisamos entender que tudo que Deus faz é bom. Como seres humanos, carnais, a nossa mente ela é limitada, ela não consegue entender o sobrenatural de Deus e a grandeza de Deus. Só que nós temos a fé, e é pela fé que nós cremos. Não é porque nós entendemos no nosso intelecto, nós não temos essa capacidade, mas nós temos a fé. Então Deus, que é bom, que tem os planos e os pensamentos os melhores para nós temos que crer que Ele tem algo novo muito melhor para nós. E hoje é dia de reafirmar um compromisso com Ele. Talvez um dia você fez um compromisso com Deus, mas hoje você não está muito firmado nesse compromisso. Então hoje Deus está falando: olha meu filho, eu tenho algo novo para você. Só que eu quero fazer uma aliança contigo, quero renovar a minha aliança contigo. E eu quero que você seja fiel a partir de agora. Foi o que Deus fez com Israel. Deus deu nova oportunidade para Israel. E o Senhor, Ele nos dá novas oportunidades. Então eu queria que você entendesse que Deus tem algo novo para você todos os dias. Todos os dias quando você acorda, as misericórdias de Deus são novas, são renovadas. O amor de Deus, Ele é maravilhoso. Ele nunca vai entregar algo que você não consiga suportar. E Ele nunca vai entregar algo para você que te faça mal. Mas tudo que Ele faz é bom. Eu queria que você se colocasse de pé. Que você não permita que o medo te impeça de viver o novo de Deus. Mas que você avance, que você seja corajoso, que Ele é contigo. Nós estamos no último mês do ano de 2022, e a palavra nos revela que Deus tem algo novo preparado. Todo ano a gente faz isso, né? O ano que vem vai ser melhor. E aí a gente faz um monte de planos, um monte de projetos. Continue fazendo os seus planos e projetos. Não pare de sonhar. Porque Deus está trabalhando. Basta que a gente tenha fé, basta que a gente obedeça a palavra e ouça o que Ele está dizendo. Então deixe para trás as coisas velhas. Tudo que aconteceu de 2022 para trás, esqueça. Perceba o que Deus está fazendo agora. E não tenha medo, porque Ele é contigo. Amém? Coloque a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Oh, Paizinho, que bom, Pai. Que bênção é a tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos dá novas oportunidades. E a tua palavra nos diz nessa noite que o Senhor está preparando algo novo, algo que nós nunca vivemos antes. Nós teremos experiências novas contigo, Paizinho.
E nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos ajude a romper com o passado, a esquecer as coisas antigas, a começar algo novo, Pai, contigo, sendo auxiliado pelo Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, muitas vezes nós vivemos aprisionados ao passado, mas na autoridade do nome de Jesus nós quebramos todas as cadeias, quebramos, Senhor, tudo aquilo que nos aprisiona e declaramos que somos libertos, que somos livres para a honra e glória do Teu santo nome. A nossa mente está cativa a Ti somente, o nosso coração é Teu, Senhor, a nossa vida é Tua. Então, Pai, em nome de Jesus, prepara, Senhor, faça com que nós possamos viver algo novo, Senhor, que através da nossa vida, através do nosso testemunho, as pessoas possam perceber que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que continua fazendo, um Deus que não muda, um Deus que não mente, mas um Deus que realiza milagre, um Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Ah, Senhor, é nesse Deus que nós cremos. Nos ajude, Pai, a não ter medo, mas que possamos colocar o pé, e o Senhor irá fazendo o caminho enquanto nós trilhamos nessa terra. Sabemos que a nossa esperança não está aqui nessa terra, a nossa esperança está na terra que o Senhor está preparando para nós. A Nova Jerusalém é lá que nós iremos morar, Paizinho, e nós queremos, Pai, ter essa esperança renovada no nosso coração. Por mais que as coisas aqui nessa terra estejam ruins, nós continuamos louvando, engrandecendo, porque a nossa esperança está num futuro maravilhoso, um futuro muito melhor do que essa terra que nós estamos vivendo. E nós cremos, Pai, que nós reinaremos contigo na cidade celestial. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Faça-nos crer que existe algo novo já preparado. O Senhor irá fazer o impossível, em nome de Jesus.